Então, para todos, muito boa tarde. Damos início à edição desta quinzena do programa Prova dos Nove e começamos desde já por desejar uma feliz Páscoa neste dia de Páscoa que nos encontramos aqui para debater alguns dos temas da atualidade local e regional. E no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril de 74, a Câmara Municipal de Sertã dá início ao processo do orçamento participativo. Esta tem sido uma das eu diria quase que bandeiras também, que era levantada habitualmente pelo João Carlos Almeida, que nas suas intervenções da Assembleia Municipal fazia sempre questão de puxar, ou pelo menos de lembrar, já na anterior legislatura, que seria uma boa ideia avançar com este orçamento participativo e com esta participação dos municípios. João Carlos Almeida, foi preciso chegarmos aos 50 anos do 25 de Abril. Ora, então, cumprimento a Cátia, o Vítor Cavalheiro, o Luís Fiscaia e todo o auditório, desejar um bom dia de Páscoa a todos. Ora, nós já não é tema novidade aqui, nós já discutimos isto várias vezes. Eu, na Assembleia Municipal, como disse também, por duas intervenções. Aliás, 3 intervenções, porque 2 no tempo do PSD, quando eu fazia parte, fazia no fundo que era o Executivo PSD, solicitei por 2 vezes a necessidade de haver um orçamento participativo. Já disse e continuo a dizer que não entendo, nunca entendi, no fundo, a não aceitação na altura, o nosso Presidente, porque diria que seria complicado de se fazer. Portanto, foi sempre uma ideia que eu gostaria de ter visto aplicada e, nomeadamente, e também foi ainda falámos aqui até antes de entrar no programa, a lembrar que houve, em determinada altura, uma Assembleia Jovem no tempo do Dr. Zé Paulo Farinha. E eu acho que é sempre interessante, até porque também falámos, e em off, que há sempre, muitas vezes, chamar a atenção aos jovens, e às vezes aquele clique para jovens com potencial virem para a política, e estas coisas às vezes servem exatamente para isso, para que haja aquele clique, para que aqueles jovens que nós às vezes até conseguimos ver por intervenções que têm algum potencial, e depois estas oportunidades são oportunidades que eu acho que são muito válidas para que se possa chegar a eles mais rapidamente ou de uma forma mais direta. E, portanto, o orçamento participativo talvez este ano simbólico dos 50 anos do 25 de Abril. Porquê? Porque um orçamento participativo serve para quê? Para tornar, no fundo, os cidadãos mais próximos da política e tornarem-se o centro das decisões. E, portanto, é haver aqui um projeto em que seja proposto pelos cidadãos, pelos municípios, e aqui, lá está, ainda não é para este ano, o que está aqui a fazer é a elaboração de um regulamento para o orçamento participativo, o que quer dizer que, em termos normais, só teremos condições de ter um projeto proposto e aprovado pelos cidadãos em 2025, quando houver já uma verba estipulada e uma rúbrica aberta para esse fim. No entanto, dependendo do regulamento, também já demos aqui alguns exemplos de regulamentos e de exemplos de orçamentos participativos de outros municípios. Tem que se definir um valor máximo para o projeto e depois tem que se definir também se é um orçamento participativo geral dos municípios ou se também vamos ter um orçamento participativo jovem. À semelhança do que, por exemplo, já se faz em Oleiros. É aquele que mais assim, de repente, me vem à memória. Sim, foi um dos exemplos que até já demos aqui, mas pronto, há outros e eu acho que seria positivo haver dentro do orçamento participativo as duas vertentes, ou seja, aquela vertente de... Isto não, atenção, um orçamento participativo não tem que ser um projeto físico, pode ser um
uma outra coisa de entreajuda de pessoas, de um projeto qualquer que não se tenha a ver com uma obra. É uma necessidade da nossa população ser atendida por uma situação de um projeto. E atenção, nós temos nos jovens bons exemplos que é conhecido como nós propomos. Tem havido muitas boas propostas que é projetos a nível escolar colocados pelos alunos e que têm tido até alguma dinâmica e alguma visibilidade mesmo fora da Sertã. E, portanto, eu acho que o orçamento participativo deve ter um valor que dê para fazer algo visível. Pronto, e estamos a falar aqui, tanto pode ser 50 mil como pode ser 100 mil euros, coisas do género, para se poder também, quem propõe, ter digamos, uma possibilidade de abrangência maior. Porque se vamos para um orçamento participativo que proponha 20 mil euros, são projetos pequenos, dependendo depois Mas pronto, eu acho que nós, Câmara Municipal da Sertã, temos a possibilidade de atingir, digo eu, um valor mínimo dos 50 mil euros para uma coisa destas. E depois, dentro deste valor máximo, definir as duas vertentes. Ou seja, um valor, uma percentagem desse valor para o orçamento jovem participativo e o outro valor para o orçamento participativo, digamos que dos cidadãos em geral. E, portanto, é um sinal que vem tarde já. Eu acho que aquilo que este Executivo defendia, aliás, com muitas coisas que estão a surgir já bem tarde este Executivo, porque o que defendia antes não o consigo colocar em marcha, mas de tantas vezes que defendeu o orçamento participativo, que eu acho que não seria o primeiro ano, mas no segundo ano deveria estar no terreno. E era uma coisa que não é assim tão complexa, ao contrário do que defendia o José Farinha Nunes como Presidente. Não acho que seja assim tão complexo, é apenas ter um regulamento que não dá assim tanto trabalho, se entenderem assim, é copy-paste de outros regulamentos bem feitos, escolher, estudar 2 ou 3 e ver o melhor, ou então tirar o melhor de cada um deles, e depois fazer aplicar. Portanto, no fundo, é as pessoas que vão ter conhecimento, que têm essa possibilidade, fazem propostas, as propostas serão analisadas e depois sairá uma proposta vencedora. E, portanto, a partir daí, estando lá a verba para isso, é de facto executá-la. E, portanto, eu acho, tenho a certeza que vai surgir muito boas ideias úteis para o Conselho, para os cidadãos, e coisas que, se calhar, às vezes o próprio Executivo não pensa e podemos até dizer como é que nunca pensámos nisto. As coisas surgem às vezes do simples. Portanto, acho que é um sinal positivo por parte do Executivo. Até ficava mal acabar o mandato se não tivesse esta iniciativa. E foi um ano, acho que foi feliz escolher, aliás, numa altura em que vamos ter também uma Assembleia Extraordinária, uma Assembleia solene ao 25 de Abril. E, portanto, acho que foi feliz a ideia de tornar isto possível e dar essa notícia neste momento. Cátia, é o devolver à comunidade o direito e também, no fundo, o dever que se quer dos cidadãos responsáveis de poderem também participar e estar atentos a tudo aquilo que os rodeia e poderem dar o seu contributo. Sim, não deixa de ser uma iniciativa favorável e uma iniciativa boa, entre aspas, para que a população possa dar a sua opinião, mostrar quais são os problemas reais e necessários para o nosso concelho, porque a população está diariamente em contacto direto com todas as freguesias, com o concelho em geral. Portanto,
consegue reconhecer muito mais que nós, neste caso políticos, entre aspas, porque está no terreno e, de certa forma, acaba por ser algo favorável e, de certa forma, também incentiva a população nesta que é a vida política. E também, como o meu colega disse, acaba por incentivar os jovens com os projetos do Nós Propomos, que têm e que eu tive vários colegas meus que chegaram a participar no projeto e que têm iniciativas muito boas e que poderão ser aproveitadas e usadas, no caso do orçamento participativo, mais para a vertente jovem. Seria... Eu também defendo aquilo que o João Carlos Almeida estava a dizer, haver o orçamento participativo geral e depois haver também um mais direcionado para os jovens. Sim. Seria importante porque, lá está, os jovens estão muito afastados da vida política e tentar dinamizar isso seria importante, trazê-los juntos para junto da política, porque de certa forma eles são o futuro do país e serão o futuro do nosso concelho e da Sertã, de todo o concelho. Portanto, seria importante tentar aproximá-los da política dessa forma. E não de outras, tentar criar, por exemplo, aquilo que tem sido muito defendido, o Conselho da Juventude. Conselho Municipal da Juventude. Exatamente, o Conselho Municipal da Juventude. É trazê-los com essas iniciativas, é tentar chegar ao público mais jovem dessa forma. Aqui também aquilo que nós temos que perceber é quais são os critérios de seleção, quais serão os estatutos aplicados, como é que será o regulamento, porque isso será importante. Serão todos os projetos, obviamente, que se tivermos uma boa adesão, e esperemos que sim, porque seria importante e seria vantajoso, quais serão os projetos, como é que será o método de seleção, como é que irão selecionar os projetos. Seria importante também conhecer isso, mas espero que, em princípio, quando tivermos o regulamento em funcionamento e para ser aprovado, aí conseguiremos saber de que forma é que isso será aplicado. E depois também esperemos que este orçamento efetivamente seja para ouvir a população, que o nosso Presidente finalmente consiga ouvir aquilo que a população tem para lhe dizer, visto que muitas das pessoas, de certa forma, criticam, que não são ouvidas e que são esquecidas, e que isto sirva para se sentirem ouvidas. Depois também reforçar que esperemos que efetivamente isto faça e que consigam aproveitar isto, porque seria importante, porque nós temos todos os partidos têm o Estatuto de Direito à Oposição e na Câmara isso não existe, né? No nosso Conselho não existe o Estatuto de Direito à Oposição, portanto acho que isto que seja para pôr em prática e ser bastante refletido e estudado, e que consigamos pôr em prática um belo orçamento participativo. Peço desculpa. E antes que me esqueça, que inicie logo a questão, a responder a questão, a cumprimentar os meus colegas, a Rádio Condestável e todos os nossos ouvintes, e desejar-lhes uma boa Páscoa. Já vim tarde, mas vim a tempo. O que interessa é vir. Vítor, este era um instrumento que foi prometido e que é, digamos assim, cumprir mais uma promessa de campanha eleitoral. Então começo por cumprimentar a Cátia, o João Carlos Almeida, o Luís Caia, ouvintes da Rádio Condestável, e desejar também uma boa Páscoa, um bom almoço, uma tarde feliz em família. Sim, é o cumprimento de uma promessa. Não estou absolutamente nada de acordo com uma referência que o João Carlos Almeida fez relativamente a este caso. É um cumprimento de uma promessa. O João Carlos diz que vem tarde. Eu acho que não vem tarde. Nós estamos a falar
a promessa foi para um mandato, não dizia lá que era no primeiro ano, até pode ser no último, que é o que vai exatamente acontecer. Portanto, eu acho que a Câmara está a fazer o seu trabalho. Sempre disse que portanto, o programa eleitoral que foi apresentado não era para cumprir no primeiro ano, é para cumprir ao fim de 4 anos, e depois aí é que faremos uma avaliação e é que poderemos fazer, portanto, essa avaliação, e não há dúvida nenhuma que, portanto, isto é o cumprimento de uma promessa que este Executivo está, portanto, vai fazer, e nós sabemos que o PSD, e o João Carlos também acabou por dizê-lo, também durante algum tempo, no tempo do PSD, que foi falando o próprio João Carlos, foi muitas vezes lembrando que, e nunca se fez. O PSD teve 12 anos na governação da Câmara, portanto, e nós sabemos, há executivos, o Luís falou agora há pouco, falou em Oleiros, e nós sabemos que há mais, que têm orçamento participativo há uma década, portanto... Estar agora, não me parece justo estar a criticar este Executivo porque só fez o orçamento participativo agora. E, portanto, acho que isso que não é muito justo. O orçamento participativo, pronto, nós não podemos ainda falar muito sobre o orçamento participativo porque não sabemos exatamente em que moldes é que vai ser aprovado o regulamento. Não sabemos a verba, portanto, será sempre uma verba reduzida, pronto, mas não sabemos qual é a verba. Não sabemos, aliás, o Presidente diz aqui a obra, a atividade ou o projeto, portanto, há de ter aqui uma abrangência para várias hipóteses. Como o João Carlos também já disse, não sabemos se é uma coisa coletiva, se é individual, provavelmente poderá ser as duas coisas, coletiva ou individual, portanto há aqui muita coisa, mas de qualquer modo eu acho que isto é bom, dá uma oportunidade às pessoas, como já foi dito pela Cátia e pelo João Carlos. As pessoas têm possibilidades muitas vezes que reivindicam muito, a nível de bairros, a nível de lugares, a nível de freguesias, não digo a freguesia no todo, mas pronto, uma aldeia, que muitas vezes reivindica uma coisa que acha que é importantíssima para aquela... Tem, provavelmente, digo eu, depois de conhecer o regulamento, provavelmente tem a hipótese de, neste caso, apresentar, porque normalmente também não estamos a falar em grandes obras, estamos a falar muitas vezes que essas reivindicações são mais para coisas pontuais e obras de pouco valor, porque nós não sabemos quanto é que vai ser o orçamento participativo. O João Carlos falou em 50 mil euros, eu acho que é pouco, mas muitas vezes ronda por aí, 50, 100 mil, não faço ideia nenhuma, não sabemos. Só depois. Pois, portanto, dá realmente essa possibilidade às pessoas que muitas vezes reivindicam, acham que era necessário isto. Não serão todos contemplados, não é? Depois há de haver um projeto que vai ser eleito e que vai absorver essa verba. E aí vai de novo pôr as pessoas em ação, digamos assim, para promoverem o seu projeto e também os outros para votar e convencer a população a votar. Exatamente. Portanto, os projetos vão ser postos à votação e depois há realmente esse trabalho também e o interesse de quem apresenta os projetos, de fazer essa divulgação e de tentar que seja o projeto aprovado. E ficam identificadas muitas situações, até podem surgir daqui muitas coisas, muitas ideias, como já falámos aí, como a Cátia estava a dizer, e do nós propomos, etc., que às vezes aparecem ideias muito interessantes, mas que depois nós acabamos por também não as conhecer ou acabam por não ser divulgadas. E eu estou convencido que isto vai ser... Já sabemos que em muitos conselhos já é assim porque já tem orçamento participativo e às vezes aparecem coisas que a gente nem está a imaginar, não estávamos a pensar e pronto, e surgem naturalmente pronto, para resolver alguns problemas e esperemos que haja ideias novas também, pronto. Agora, como eu digo, isto aqui é como em tudo. Há de haver sempre críticas. Uns que concordam, outros que não concordam, quando tiver o regulamento. Uns que depois é o projeto que é aprovado que não devia ser aquele, devia ser o outro, mas estamos a falar de uma votação, pronto, aí não há muito a fazer. É como nas eleições, eu também gostava que ganhasse o Partido Socialista, mas não ganhou, pronto. O que conta realmente é a vontade das pessoas e aquilo que vier a resultar. De qualquer modo, portanto, eu acho que é uma medida positiva e vai realmente também dar aqui um bocado
de força àquilo que foi o programa do Partido Socialista apresentado nas autárquicas, portanto, mais um ponto que tem sido, que já era batalhado há uma série de anos e que agora se vai concretizar portanto, com a elaboração do regulamento. Tenho alguma curiosidade para saber como é que vai ser elaborado o regulamento, quais são os modos em que e depois disso havemos provavelmente voltar a falar no assunto. Sim, de certeza absoluta. João Carlos Almeida fica mesmo assente que continuará a ser um defensor acérrimo desta maneira de fazer política e de incentivar a população. Sim, aliás, eu queria aqui discordar também do Vítor Cavalheiro quando diz que, além de foi impedido, eu referi e pedi por 2 vezes ao PSD e não foi concretizado, mas não havia uma promessa, não era um objetivo do Executivo PSD o orçamento participativo. A diferença entre o PSD e o PS é que, como eu pedi também, o Carlos Miranda, agora Presidente de Câmara, o pediu e criticou muito por não ser aplicado, por não ser executado um orçamento participativo. E, portanto, o que eu critico é, se defendia tanto, e é uma coisa que eu acho que não é assim tão complexo de colocar em marcha, que pelo menos no segundo ano já deveria estar, porque não é uma das situações, não é naquela questão de dizer assim, tínhamos obras do PSD em curso, e não podemos fazer mais. Não, o orçamento participativo... João Carlos, isso é uma forma de criticar. Pronto, não, eu até compreendo. Mas a oposição tem que dizer alguma coisa relativamente àquilo que está bem. Porque é assim, como eu digo, o que está lá, e o João Carlos também sabe isso tão bem ou melhor do que eu, o que está no programa eleitoral de qualquer partido não é para cumprir num ano. É para cumprir num mandato. São 4 anos. Pelo menos é no mandato. Não diz lá. Se o João Carlos for lá ver. Já acabar o mandato. Já vamos em 3 anos. Se o João Carlos for ver lá, diz orçamento participativo. Não diz no primeiro ano fazemos o orçamento participativo. Não estou a dizer que é só isso que eu quero dizer. Ou seja, mal seria que acabasse o mandato, uma coisa tão defendida. E não o fizessem. Isso é que era de criticar, eu estou a dizer, já bem tarde, podia ter sido antes, mas já mais tarde, antes tarde do que nunca, como costuma dizer. Mas a questão aqui é, há muitas coisas que estão no programa, como o Vítor Cavalheiro saberá, e que não vão ser executadas. Portanto, estaremos cá para ver e para falar nisso no próximo. Ou seja, o programa eleitoral é para um mandato. Não é para um mandato, não é para 2 mandatos. Portanto, nunca se sabe se ultrapassa o primeiro mandato. O primeiro mandato chegará ao fim, com certeza, mas não se sabe se chega ao mandato seguinte. E, portanto, é para o mandato. E, no fundo, nós já estamos... Mas, nós estamos muito habituados a que quem se apresenta a eleições e que se apresenta com programas eleitorais, no final desses mandatos, esteja integralmente cumprido. Não estamos habituados a isso. Infelizmente não estamos habituados a isso. Não, mas pronto, cada um faz o seu papel e nós também fomos criticados por não cumprir determinadas situações. Agora nós temos que fazer o papel da oposição. Como diz agora o PS, o vosso ex-governo, ou desgoverno, como se queira. Agora somos oposição. E, portanto, até agora até defendem eu sou o líder da oposição. Não, eu é que sou o líder da oposição. Agora no Parlamento já se passa isto. Há 2 líderes da oposição. Portanto, agora há 2 líderes da oposição. Ou seja, depois do PS dar a mão ao PSD, veio logo o Ventura dizer eu agora lidero a oposição porque eles estão juntos. E sempre liderou. E, portanto, vamos lá ver. Agora passámos para a oposição, temos que ser a oposição. Portanto, a questão do orçamento participativo é muito positivo e não é difícil compreender isto. Conhecer e responder às necessidades da população e tornar, digamos que, a forma de governar o mais transparente. E aqui isto de facto, é feliz tornar isto possível e é feliz na altura em que o estão a fazer. Depois, de facto, eu diria que, assim, até aqui, assim, entre nós, eu tinha logo aqui uma ideia para o orçamento participativo. Era logo, olha, eu acho que já falei disto uma vez. A questão, nós, na Nacional 2, estamos aqui a falar na Nacional 2, ainda vamos falar na Nacional 2 por causa do novo projeto
Passado na Sertã, eu concordei sempre com o alargamento da Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira. Achei muito interessante a ideia de tornar possível mais estacionamento, que é aquilo que o Vítor Cavalheiro nunca concordou, e o passeio que existia, torná-lo suspenso sobre a Ribeira para ir buscar espaço útil de aquilo que é o terreno fixe ali, digamos, da estrada e do estacionamento, não podia ser de outra maneira, e fazer o mesmo na curva que antes dos edifícios onde está os bancos, o Milénio, e há ali um pedaço entre o Lagar e o Jardim da Boneca, da Fonte da Boneca, que podem replicar a mesma coisa, tornar ali aquele passeio que existe suspenso e tornar aquela zona ali mais larga, porque o passeio, inclusive, à direita, quando se vai a sair para Sernache, quase não tem passeio. Era uma obra que é muito útil e, para já, que não era preciso ser proposta num orçamento participativo. É uma questão de visão na entrada da Sertã. Como também já estou farto de reclamar, dizem que sim, que vão fazer, mas quando a entrada da Sertã junto aos bombeiros voluntários. Acho que merecia. Nós, na Sertã, a vila que merece ter entradas dignas. E não estão nada dignas, pelo contrário, estão perigosas. Obras, acho que... Portanto, isto são vários exemplos, mas são exemplos que eu acho que são para o bem Nem todas. Nem todas. Nem todas? As entradas, a entrada da Senhora dos Remédios, por exemplo, essa entrada que vem do IC8. Por acaso, os Remédios já não estou a falar. Posso-me orgulhar de ter feito parte dessa obra. Portanto, foi uma obra. Está sempre sem iluminação, segundo a população. Pois, isso já é outra questão. Isso acredito. Portanto, depois arranjar uma equipa que analise as propostas, uma equipa séria, uma equipa que tenha capacidade no fundo, de avaliar. Portanto, há de se escolher uma equipa e depois as pessoas e no fundo, o interessante disto é que as equipas que apresentam os projetos vão defender o seu projeto como se fosse uma tese e dizer porque é que o projeto deles deve ser executado. Ou seja, é como uma prova escrita e oral. Apresentar o projeto e depois terem a oportunidade de poderem defender o projeto, que é diferente de apresentar em papel, no e PowerPoint. depois dizer assim, porque é que é importante que isto possa ser feito. No fundo, ser ouvido para que se possa defender o porquê da importância daquele projeto. E eu acho que isso é muito interessante. No fundo, torna isto tudo muito mais interessante. Portanto, e no fundo, também para rematar, eu acho que deveria de haver uma Assembleia Jovem todos os anos. Foi feito uma experiência, mas como se está a fazer uma Assembleia Extraordinária alusiva ao 25 de Abril, fizemos uma vez, não sei se o Vítor Cavalheiro se lembra, fizemos uma vez, a Cátia não estava cá, pelo menos na política. Mas eu acho que deveria de haver uma Assembleia Extraordinária jovem para convidar os alunos das escolas e definir os critérios e depois fazer uma Assembleia Extraordinária. Porque jovem, para quê? Para levar as pessoas, no fundo, a fazer aquilo que é feito a nível local e a nível nacional. Porque, no fundo, porque não? E isto, acho que está-se a desvalorizar um bocadinho estas iniciativas. Cátia, para rematar então, este orçamento participativo vem numa boa altura, numa altura em que se quer cativar os jovens para defenderem aquilo que é seu também. Sim, poderia já ter vindo há mais tempo, como defende aqui o meu colega João Carlos Almeida, mas veio a tempo e é importante nós cativarmos e incentivarmos os jovens, porque o país é deles e é para eles, e tudo aquilo que será feito agora irá mexer e irá diretamente trabalhar com a vida deles. Daí ser muito importante nós contarmos com muitos jovens, ou pelo menos com os jovens suficientes na política, porque, como nós sabemos, a classe partidária em Portugal já está a ficar envelhecida. Daí ser muito importante contarmos com os jovens e tal como o meu colega disse, também sou a favor da Assembleia Extraordinária de Jovens e até de um género de sugestão, porque não fazermos um género de um projeto como, em vez de ser o Parlamento dos Jovens, fazermos, por exemplo, uma Assembleia, foi aquilo que o meu colega sugeriu, mas
alguma coisa que trouxesse os jovens, por exemplo, às nossas assembleias municipais, ou nós se nós fôssemos às escolas, fizéssemos, por exemplo, uma assembleia municipal na escola onde dessemos a oportunidade dos jovens depois também virem a participar, seria interessante termos este contacto mais próximo com os jovens, de forma a incentivá-los nesta vida política. Avançando então nesta edição do programa Prova dos 9, passamos já então para o tema que é proposto pelo João Carlos Almeida e que se prende com também aquilo que foi adiantado esta semana na reunião de Câmara e que tem a ver com o novo projeto para a Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, nomeadamente o acesso ao Castelo, que vai ali num buraco, digamos assim, de um prédio que foi deitado abaixo há muitos anos e que agora vai ali nascer um novo acesso ao Castelo da Sertã. Ora bem, então como se vê ao lume, digamos, com mais um novo projeto para a Sertã, nomeadamente junto à Nacional 2, acho que sendo um acesso que nós sabemos que é percorrido por milhares de pessoas, para mim faz algum sentido de facto este projeto, até porque nós sabemos, e é do conhecimento que está ali aquele buraco há anos, que daria para fazer um prédio, mas não seria rentável. Ali a construção é extremamente difícil de execução. Para ser rentabilizada teria que levar a cabo também, provavelmente, e é muito difícil, tanto o local de trabalho como a tipologia do terreno, difícil de trabalhar. Em determinada altura, o proprietário desse terreno até me solicitou um estudo para um prédio, porque chegou-se à conclusão que, em termos de frente de terreno, não seria rentável entre o investimento da compra do terreno, a execução das obras e depois a rentabilidade da venda. Portanto, provavelmente não seria rentável, não é? Uma das possibilidades, de facto, é que também temos conhecimento que existe uma casa que também não dignifica neste momento a Avenida Gonçalves Rodrigues Caldeira, mas que, pelo que sei, é uma herança que tem muitos proprietários e que, podendo ter a oportunidade de vender e juntar àquele terreno que estava ali vazio, provavelmente solicitavam valores muito altos e também não se tornava rentável, no fundo, o investimento para poder fazer dali uma frente de dimensão que se conseguisse fazer, de facto, um prédio que tivesse 2 ou 3 apartamentos por piso, que é a única forma de poder rentabilizar, e não da forma que está lá, que o que era possível fazer ali era um piso, provavelmente um apartamento por piso, e na altura máxima que é permitido na Sertã, que nós sabemos que são 4 pisos, e portanto não era possível rentabilizar de outra forma. Foi na altura solicitado que se fizesse um estudo para outro tipo de projeto, rentabilizando ali aquela zona toda, porque o terreno, tendo pouca frente, tem alguma dimensão para as traseiras, portanto alarga e tem uma abrangência mais para o lado do castelo. E neste aspecto, com um projeto de rentabilização que é conhecido, objetivo deste Executivo, para mim faz sentido tornar esse investimento, podê-lo ligar à Nacional 2. Porquê? Porque o acesso único existente até agora ao Castelo era para a Rua do Castelo, Rua Serpa Pinto. E agora, com as obras que vieram no Largo Guimarães, que vieram fazer o parque de estacionamento e acesso, pelo menos pedonal, ao Castelo, eu acho que faz algum sentido esta ideia. Sinceramente, acho que faz sentido. E, portanto, é uma forma das pessoas que percorrem a Nacional 2, estando ali uma entrada bonita, bem arranjada, bem projetada,
A minha ideia na altura até pensei em termos de, como agora se usa muito os passadiços de madeira, fazer ali uma entrada e depois, com uma situação ali de zigue-zague, criar um acesso ao castelo. Na altura nem sequer o sugeri ao Executivo, dado que a ideia do proprietário do terreno era, de facto, tentar rentabilizar aquele terreno para o que fosse, e isso era uma das soluções, para poder, também, da parte dele, rentabilizar, de outra forma, poder ir buscar também, provavelmente, o investimento que fez. Mas desvalorizei um bocadinho essa ideia, porque, para mim, o castelo, sempre ouvi dizer que desde o Executivo Carreto, que desclassificou um pouco o castelo. Nós temos conhecimento, nós tínhamos aí na altura um arqueólogo que era o Batata. Carlos Batata. E em que ele até saiu zangado com o Carreto, ou o Carreto com ele, ou desentender-se exatamente porque, na visão dele, o que se fez ali foi mau. Não foi foi uma desclassificação, porque não se pode fazer obras de requalificação de uma situação de uma forma qualquer, se calhar da forma como se fez, sem respeitar determinadas regras que se devem determinar e que provavelmente um arqueólogo saberá. Aliás, uma obra destas provavelmente teria que ser sempre acompanhada por uma dessas pessoas entendidas. E, portanto, desvalorizei um bocadinho porque pensei que esse projeto nunca iria ver a luz do dia. Mas, dadas estas circunstâncias, e também pensei, iria tirar, e vai tirar um pouco ali a privacidade daqueles prédios nas traseiras, provavelmente tem terraços, tem não sei o quê, tirar ali um pouco, talvez, da privacidade. Mas pronto, de todas as formas, também já é visível do Parque Guimarães e daquela zona do Castelo. E, portanto, acho que aquilo, um projeto, uma requalificação bem feita dali, acho que é uma mais-valia para quem passa na Sertã, uma mais-valia de integrar o castelo na Rota dos Templários, como está previsto. E eu pensei que isso não era aceito sequer por causa da tal desqualificação do castelo, porque aquelas obras que se fizeram lá não deviam ter sido feitas assim, definitivamente. E, portanto, as pessoas que fazem a Nacional 2 facilmente param por ali, até porque vão pernoitar muitas vezes ali no hotel próximo na Rua Canto dos Reis, e tem ali uma possibilidade de visitar o castelo que passa despercebida a muita gente nos moldes em que está. E depois também pela forma em que se encontra neste momento. Se há um projeto para gastar ali algumas centenas de milhares de euros, será um projeto bastante caro, porque eu penso que será um projeto que ultrapassará provavelmente 1 milhão de euros, sem conhecer, mas segundo aquilo que eu ouço falar do Presidente, quer fazer lá, no interior. E agora, com esta upgrade, digamos assim, com a compra do terreno, que também não será barato, e com as obras que tem que fazer ali, e depois, lá está. Eu acho que a ideia, muita gente vai discordar, mas a ideia de ter umas escadas rolantes não é nada de transcendente. Nós temos conhecimento de escadas rolantes na Praia dos Pescadores, nem Albufeira, já às fins, já andei por ali. É uma forma de subir uma ravina que tem as escadas, mas também tem as escadas rolantes. A zona histórica do Porto também há, para o Alto do Inferno, ou lá o que é. Não nos podemos esquecer que no tudo Porto isso necessita de... precisa de manutenção. Precisa. Mas isso não temos dúvidas disso. Ou seja, aquele projeto relacionado com as vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande foi doado, foi feito. O problema é a manutenção. Agora, quem é que toma conta dela? Se é as Infraestruturas de Portugal que fez a obra, mandou fazer a obra, porque a Câmara não quer ter esse... Isso acho que foi resolvido entre a comunidade... Pronto, mas lá está. É assim, nós, se fazemos uma piscina, temos que saber que a piscina tem um custo, mas depois tem um custo anual.
É como os carros, também têm um selo a pagar. E nós temos que ter essa noção. Agora, se também pensarmos que tem manutenção, tem encargos e não se faz, pode ser um pouco, digamos que podia ser evitado. Ou seja, estamos a falar podíamos ter ali uns passadiços em madeira, e provavelmente terá, digo eu, por ter as duas versões. Eu não sou, vamos lá ver, eu posso até achar mais engraçado fazer aquela subida, como há também em Figueiró nas Fragas, coisas íngremes e que são transformadas de poder ser acessíveis pelos tais passadiços, que são ou rampas ou degraus, dependendo das circunstâncias. E, portanto, eu como tenho nas escadas que ainda agora referi, tenho as duas possibilidades, ou fazer escadas normais ou fazer escadas rolantes. É um bocadinho estranho para algumas pessoas imaginarem umas escadas rolantes no exterior, mas de facto elas existem e estão preparadas para as intempéries. E, portanto, eu acho que se torna uma coisa diferente na Sertã a questão de ter as escadas rolantes. Pronto. Pelo que sei, pelo que vejo, parece que vai ser uma realidade. O que eu disse já foi feita a escritura o que eu vi na notícia da Condessaba, foi feita a escritura do terreno e o projeto de execução está a ser feito. E, portanto, se é falado pelo Presidente em umas escadas rolantes, dificilmente não colocará as escadas rolantes, não está a desdizer-se, não é? Há muita coisa que eu possa criticar. Há outras prioridades, sim senhora. A Ponte da Carvalha já lá devia estar. Provavelmente, espero bem que não acabe o mandato sem a Ponte Romana, sem a travessia, porque é assim, se me perguntarem, e quando eu coloquei esta questão em determinada altura na Assembleia, e o Presidente veio dizer para a comunicação social que era preciso um referendo, eu acho que não. Então, para isso, era mais, se fosse por referendo destas pequenas obras, seria mais referendada esta do Castelo, porque pode ser muito mais polémica, não é? E eu estou a dizer que concordo com ela em pleno, não pode ser do projeto, mas a questão de dizer assim, ok, podia-se evitar as escadas rolantes, podia, ok, mas a ideia manter continua a ser uma boa ideia. Mas colocar as escadas rolantes custa mais dinheiro, porque as escadas rolantes vão custar uma pipa de massa e a manutenção vai ser certinha todos os anos. A preocupação do Presidente em determinada altura, noutros projetos, no apoio, noutras instituições, dizer vai-se criar aqui um encargo permanente para agora e para os que vêm, isto é um desses casos. E, portanto, e não há de ser um encargo muito pequeno, porque há muitas boas escadas aí e conhecemos uma na Sertã, a única escada rolante na Sertã que está no centro comercial no Pingo Doce e que não funciona por causa da manutenção, que é cara. E pronto, e a questão é mesmo esta. Agora, seria que há outras prioridades, sim senhora, mas no que eu acho que é interessante e tenho que concordar com o projeto. Cátia, também concorda com este projeto que se fala então para a Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeiro neste acesso ao Castelo? Podemos dizer que sim. Eu penso que a compra do terreno até venha beneficiar de alguma coisa, porque temos aquele terreno ali num sítio que todos os dias passam milhares e milhares, centenas, não milhares, mas centenas de pessoas e é capaz. E acaba por dar uma aparência de, não desmazelo, mas quase parecido. E um projeto, não digo que as escadas rolantes sejam a melhor decisão, mas será positivo. Criámos ali um acesso ao castelo, mas depois também temos que olhar para outros problemas, para outras prioridades. Vamos para uma das prioridades. Ok, vamos criar ali um acesso, mas será que não há outras prioridades antes de criarmos isto? Será que, por exemplo,
Eu lembro-me de falar isto nas Assembleias Municipais e tenho vindo a reforçar cada vez que nós aprovamos, entre aspas, o orçamento, que nós temos o problema da falta de vagas nas escolas, e em orçamento vem sempre a criação de uma escola. Será que isso não é uma prioridade à frente deste projeto? A nível de custos, quais serão os custos que nós iremos ter com este projeto e a manutenção? Isto é tudo muito bonito, mas nós tivemos a Ponte da Carvalha, também temos os passadiços ali na mesma avenida, onde será feito este projeto das escadas rolantes, em que nós sabemos perfeitamente o que é que aconteceu à ponte devido à falta de manutenção, e sabemos o que é que está a acontecer com aqueles passadiços devido à falta de manutenção. Tudo isto vai englobar custos altos, e eu acho que às vezes temos que parar um bocadinho e pensar se realmente é mesmo isto que nós devemos fazer ou proceder. O meu colega deu a sugestão dos passadiços, a mim parece-me se calhar mais aceitável que propriamente as escadas rolantes, tal como disse que eram custos elevados, e nós temos a noção disso. Portanto, talvez os passadiços sejam uma boa opção. Não é que eu discordo do projeto, se calhar não concordo tanto com a parte das escadas rolantes, que acho que não é, de certa forma, se calhar a melhor opção. E depois acho que temos o problema de que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo acaba por ser um problema, porque temos a possibilidade das pessoas que façam a Rota Nacional 2 poderem ter um acesso mais rápido ao castelo, e acabam por passar, então vão visitar também o castelo, que a mim parece-me ótimo, e é uma forma de nós darmos a conhecer aquilo que também é importante, porque não é só importante, ou como as pessoas costumam dizer, pois chegam aqui à Sertã, ficam desiludidas porque já não temos a Ponte da Carvalha, e acho que é importante as pessoas também conhecerem o outro lado da Sertã, o castelo e tudo mais. Mas isto vem levantar outros precedentes. Como é que nós fazemos com o estacionamento? Sabemos que aquela rua é complicada a nível de estacionamento. À sexta-feira temos os problemas que temos e a dificuldade de andar lá com o trânsito. Isto poderia vir a abrir outro precedente. Portanto, vamos esperar pelo projeto e depois comentaremos. Será mais um para trazer novamente. Vítor, concorda também com este novo acesso ao castelo da Sertã? Sim, eu acho que é uma ideia muito interessante. Claro que já sabemos que não agrada a toda a gente, não é? E alguns criticam por criticar, porque já sabemos que é mesmo assim. Qualquer ideia é sempre criticável. Eu também me recordo que inicialmente a Ponte da Carvalha foi extremamente criticada, que era uma marrasca, que era assim, que era assada, e ela esteve lá e finalmente toda a gente achava que agora já faz muita falta a Ponte da Carvalha. Eu acho que é uma ideia muito interessante. Portanto, como já foi dito, a Cátia disse, não vou discutir a questão do terreno, isso é uma questão mais empresarial, o João Carlos está mais dentro dessa matéria, mas tira ali algum impacto visual realmente que não é bom, pode melhorar aquela área ali, portanto, aquele impacto visual negativo que nós vemos dentro naquela avenida, que está requalificada, portanto, como está, e está bem, não concordo, sempre disse e continuo a dizer, não concordo que aquilo tenha sido transformado num parque de estacionamento, mas a avenida não há dúvida nenhuma que está muito melhor do que estava. Pronto, foi uma requalificação, se calhar estamos a falar em prioridades, como disse agora a Cátia, se calhar aquela avenida também, eu na altura também disse que se calhar havia coisas mais prioritárias, não é? Mas isto é mesmo, eu acho que a Câmara faz bem, é uma ideia original, aqui para nós não é nenhuma novidade, porque parece que isto já existe noutros locais, não é? Aliás, eu vi nos comentários lá, naqueles comentários do Facebook, na página da Câmara, se não me engano, ou na página da Rádio Condestável. Creio que em Montemor já há uma solução igual. Pronto, há muitas situações assim. Montemor o Velho, que já há uma situação. Um passeio, uma zona pedonal, onde tem uma zona também de escadas rolantes. Pronto, pronto, não é nenhuma novidade. Agora é muito criticável, porque as pessoas, eu até dizer assim,
Só não percebo porque é que chamam a N2 quando deviam chamar a Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, seria mais apropriado. Um comentário. Mas isto tem alguma lógica, este comentário. Chamar a Avenida, só não percebo porque é que é Nacional 2 e não dizem que é a Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira. Eu acho que é muito, é que é preferível. Tem muito mais impacto dizer que é uma ligação da Nacional 2 do que dizer que é da Avenida Gonçalo. Eu, se estiver no Porto e disser que é uma ligação da Nacional 2, se calhar aquilo entusiasma-me. Isso é uma ligação da Avenida ao Castelo. Não é a mesma coisa. Isto é mesmo criticar por criticar. Depois há outros comentários. Pelos comentários há para ver que este país está cheio de velhos do Restelo. E é verdade. Aqueles que não fazem ainda deixam fazer. Eu acho que realmente é normal, é aceitável, pronto, a crítica já sabemos que é assim. E que também não podemos, quem está no poder não pode agradar a gregos e a troianos e tem que tomar umas decisões e aquilo, portanto, acho que é uma mais-valia. Agora, aquilo que o João Carlos, a sugestão do João Carlos, se é escada rolante, se é passadiço, também eu acho, por acaso não tinha pensado no assunto, mas acho a ideia interessante, um passadiço, acho que é interessante. Também tem manutenção, não é? Como disse a Cátia, como as escadas rolantes também têm manutenção. Mas também há alguma coisa que não tenha manutenção. Na nossa casa nós também não temos manutenção. Na casa, nos eletrodomésticos, em tudo. E é preciso fazê-lo. Pronto, isso é verdade, é preciso fazer. Muitas vezes depois é o desleixo, o caso da ponte, não se faz, desleixa-se e depois aquilo vai tudo por água abaixo, não é? Pronto, mas a manutenção, isso é o bom senso de fazê-la atempadamente, quando é necessário fazer. Agora, eu acho que é bom, é uma ideia interessante, acho que melhora substancialmente ali aquela zona, permite um acesso ao castelo realmente mais aberto, não é? Porque o castelo já tem, eu não vou falar, o João Carlos já disse alguma coisa com o qual eu concordo inteiramente, na desclassificação do castelo, naquilo que foi transformado o castelo, pronto, é reconhecido publicamente que foi mal feita aquela, mas como agora parece que há vontade de requalificar também o castelo, provavelmente será requalificado nos termos que deve ser, pronto. Fica realmente ali, acho que fica substancialmente melhorada aquela zona e permite efetivamente que o castelo passe a ser mais visitado. Concordo com a Cátia também, quando diz do problema do estacionamento, eu também concordo, não é fácil, porque quem vier, olha, diz, olha, está aqui, vou lá em cima ao castelo, mas tem que ir deixar o carro em algum lado, ou a moto em algum lado, pronto, tem que ir deixá-lo e depois tem que vir a pé. Isso também se pode vir, mas pronto, já não é exatamente a mesma coisa, mas eu estou convencido que a Câmara também, com o tempo, estamos a ver, isto o Romeu-Pavia não se fez num dia, está-se a fazer uma coisa e depois provavelmente olhar-se-á para os problemas que vão surgindo e estou convencido que a Câmara também tem essa abertura para depois melhorar. E assim, eu acho gostaria de rematar aqui algumas coisas do que foi falado. O estacionamento não pode ser assim tão importante, porque nós vamos a zonas históricas e, por exemplo, eu lembro-me que nós fazemos uma viagem de passeio de moto todos os anos praticamente à Nazaré, gostamos de ir, e há o sítio é lá no ar, no alto, e temos a praia de Nazaré cá em baixo. E temos o funicular. O elevador, já de um trem, elevador, e a gente não pensa de forma alguma estacionar na baixa da Nazaré. Portanto, nós deixamos os carros ou as motas, ou calhar, ou no sítio e depois descemos, ou então cá em baixo, para lá onde houver estacionamento, muitas vezes longe, e depois vamos à zona, até comer lá as amêijoas e os caracóis naquelas tascazinhas que há por ali, e depois fazemos o nosso percurso. Portanto, nós não podemos querer estacionar ao pé dos eventos, senão então... Mas pronto, já que estamos a falar em orçamento participativo, pode aparecer uma ideia de fazer um estacionamento por cima da ribeira, de um lado ao outro ali, e portanto estacionamos ali todos juntos. Já houve essa ideia. De alguma forma, fazer ali uma circular, uma oval,
Agora, uma placa com um estacionamento por cima da Ribeira. Já houvesse da Ribeira. Eu já pensei aqui. Essa ideia foi antes de vir o jardim, de vir aquele jardim. Exatamente. Antes de ir do jardim, a ideia era pôr ali uma placa e fazer o estacionamento. Pronto, era de outra forma. Eu estou a dizer mesmo suspense cá ao nível da Rua Nacional 2 ou Rua Cândido, Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, como quiserem. Mas, de facto, lança aqui algumas dicas. Hoje estamos a falar em orçamento participativo. A questão é que a amplitude do orçamento participativo não permite projetos desta amplitude. Mas já lancei aqui algumas dicas. Agora, a manutenção, se nós fizermos os nossos investimentos e as nossas escolhas a pensar que não temos manutenção, vamos ter que prescindir de muita coisa, porque, no fundo, tudo tem manutenção. E os próprios passadiços de madeira, a madeira, como nós sabemos, tem que ter manutenção. O deck que foi colocado no passeio da Avenida Gonçalo Luís Caldeira tem que ter manutenção. Não tendo, acontece como ao ponto que já a madeira não seria da qualidade indicada, mas a falta de manutenção acelerou o processo. E, portanto, nós não podemos, de facto, é como eu disse, a piscina. Se nós queremos uma piscina, temos que saber que usamos a piscina 3 meses, mas tem manutenção durante 12. Quer queiramos ou não, que seja uma manutenção variável ao longo dos meses, mas que tem que ter manutenção. E, portanto, esta questão, eu digo aqui diretamente, eu acho que é um projeto interessante. Concordo plenamente com a ideia do Executivo e do Presidente requalificar o Castelo, sem conhecer o projeto, requalificar interiormente, dar-lhe ali valências novas. E com esta ligação, eu acho que nós temos uma mais-valia, um aproveitamento de um edifício histórico que temos na Sertã que tem estado desaproveitado. E as coisas têm que ser ditas. Quando eu discordar, vou discordar, mas quando eu concordo, independentemente de quem seja o projeto, eu tenho que dizer aquilo que penso. Para terminar, acho que também para além vai colmatar uma falha que está ali, que depende dos particulares, não o querendo fazer, é evidente, como também agora a Câmara anda a comprar edifícios velhos para requalificar, eu penso que deviam pensar também em algumas situações, e nomeadamente na Rua Cândido Reis Caldeira, um edifício que há muitos anos também está à venda e ninguém lhe pega. Seria uma oportunidade, porque era continuar a requalificar a zona histórica da Sertã, comprando aquele edifício que era dos antigos Lourenço, dos armazéns. Já comprou a Câmara? Não sei se já comprou, continua lá as placas de dizer vende-se. Eu não tenho conhecimento disso. Já ouvi falar ao pé de enfrentar a igreja de Sernás. Eu acho que fazia muito sentido, que ninguém pega naquilo, porque é um edifício muito grande e difícil digamos que de rentabilizar. Seria da responsabilidade, da obrigação da Câmara, tem esta oportunidade de o adquirir, fazer acordo, de alguma forma, com os proprietários e o transformar, porque, no fundo, um dia destes vamos ter um problema, como já aconteceu outros, que pode colocar em risco a segurança, porque as pessoas não vão recuperar, os proprietários vão estar à venda até se começar a deteriorar, e era uma oportunidade. O Vítor Cabello está a indicar-me que acho que já compraram, não tenho conhecimento, sinceramente não tenho, mas seria uma oportunidade de requalificar, continuar a requalificação, porque há muitos pequenos edifícios que estão a ser adquiridos por particulares e os rentabilizam toda a zona, como é visível, mas estes são mais difíceis de aquisição e acho que é da responsabilidade da Câmara de o fazer. Portanto, a questão da rua, do que estamos a falar, daquele acesso, vai transformar uma zona que está feia. E mais, ainda digo outra coisa, posteriormente aquilo que tem estado à venda há muito tempo, já entrou outro potencial investidor no meu escritório para fazer mais uma vez um estudo para esse local e chegou à conclusão também que não era de comprar e, portanto, dificilmente ali se faria alguma coisa e aquilo continuava ali, aquele buraco, no fundo está tapado, temos tapumes e tal, mas é visível e, portanto, sendo, para quem percorre a Nacional, visível desde dar a tal curva ao pé do lagar, é um impacto que tem logo ali. Eu acho que é um orçamento, é um projeto bom para a Sertã, não vai ser barato, mas eu acho que se justifica. Justifica-se também o João Carlos Almeida avançar já com as suas notas positivas e notas negativas. Portanto, notas. Olha, notas. Tinha aqui
uma obra que está a ser feita em Sernás, que também pode ser criticada por muitos, mas eu acho que é uma coisa que não é assim tão... não deverá ser assim tão cara, que é o mural que invoca a vida de São Nuno, que está a ser feito junto à Igreja Matriz de Sernás do Bom Jardim. Acho que é interessante, porque é uma zona ali de passagem de muita gente e que, no fundo, dar o realce do São Nuno de ser de Sernás do Bom Jardim, ter estes sinais, eu acho que é positivo. Provavelmente é muito bonito agora, a tal manutenção ali não é grande, não é muito possível, aquele muro vai-se deteriorando e depois estas imagens sem pintura vai-se deteriorando como qualquer outra pintura, mas de facto a ideia é positiva e eu acho que também concordo com ela. Também positivo, finalmente temos uma sessão solene evocativa dos 50 anos do 25 de Abril, uma Assembleia Extraordinária onde cada bancada vai receber a sua intervenção. A Cátia vai ter a oportunidade de brilhar ali com a sua intervenção que vai fazer, a sua bancada. E temos também um vasto programa cultural, que é do conhecimento que este Executivo, o Presidente, tem realçado esta vertente, não só nas festas e festinhas, mas também, de facto, há programas interessantes e eu acho que estes dias que antecedem tem aqui alguns eventos que são interessantes e que, mais uma vez, também se gasta dinheiro. Depois, eu tenho aqui duas notas negativas. As infiltrações de obras recentes, que têm sido noticiadas também para o Condestado. O mercado da Sertã, que o vereador das obras veio dizer que tinha que se identificar as origens, também falou das recentes das infiltrações da recente obra da escola secundária da Sertã, e que tinha que se analisar, mas no mercado não é preciso analisar. Estas infiltrações já duram desde o início da construção e não são reparadas. E eu acho que os empreiteiros têm que ser responsabilizados dentro do limite da sua garantia. E eu acho que esta Câmara está a dar muito espaço. Infelizmente, os meus clientes não me dão esse espaço quando eu tenho responsabilidades, tenho que responder por elas. E obras deste montante têm que ter uma responsabilidade. E, portanto, não se justifica o mercado da Sertã cair água lá como na rua, na zona aberta. E, portanto, a origem está bem definida de onde é que é as infiltrações. E, portanto, o trabalho tem que ser bem feito naquele local para que seja colmatadas as infiltrações. E o município tem que chamar a responsabilidade de quem de direito. E, portanto, ou bem ou mal. E na escola, que é uma coisa recente, eu espero bem que não seja problema da falta de responsabilidade do empreiteiro. Era o que mais faltava, estar a acabar uma obra e não se responsabilizar por infiltrações que estarão a acontecer de uma situação pontual ou não, ou se é uma zona ou duas zonas, como foi falado, não faço ideia. Os polidesportivos também têm problemas e são do conhecimento, a origem está identificada, é do conhecimento do Executivo, e eu estou, ao lembrar-me disto, não é só o da Sernás, nem não sei se tem problemas em Sernás, o da Sertã, ou agora do Castelo, que agora é do município, não era antes, mas agora é, e que chove lá como na rua, numa determinada situação, não é na cobertura principal, mas é na união entre duas coberturas, que é o mesmo problema que se passa no mercado, e que tarda em que o município ponha mãos à obra. É só colocar mãos à obra, porque o problema está identificado e é resolvido. Às vezes nós temos um problema que é fácil de resolver, mas difícil de identificar. Estes não. São fáceis de identificar e há que executá-los. Portanto, é uma falha da parte deste Executivo que não consegue chegar a todo lado e nestas questões, como temos tido um inverno de alguma forma chuvoso e longo, é mais visível estes problemas. Para terminar, não podia deixar de falar do triste panorama que vivemos mais uma vez à conta do Chega no Parlamento, porque mais uma vez se provou que é um partido irresponsável, porque deixou que o PSD e a AD caísse nos braços do PS, quando poderia ali dar um sinal de dizer que nós temos de facto, como dizem, uma maioria de direita, mas depois não a aplicam quando é necessário. Portanto, acho que, mais uma vez, logo a começar, quando 12 deputados incomodavam muita gente, neste momento 50 deputados
vão incomodar muito mais. Portanto, eu espero que este panorama possa, de alguma forma, mudar para bem da democracia no nosso país. Cátia, então, devolvo a palavra, também notas positivas e notas negativas. Para começar, com notas positivas, trago 3 dedicadas a Sernás do Bom Jardim. A primeira vem na vertente da Romaria de São Nuno e de Santa Maria, que em breve, já no próximo mês, poderemos contar com a Romaria. Também o mural que evoca a vida de São Nuno, e Sernás do Bom Jardim junta ajuda na entrega da declaração do IRS. Isto acaba por ser importante para as pessoas mais idosas. Também tenho como ponto positivo e negativo, de certa forma, Vila de Rei, candidaturas abertas ao apoio de arrendamento jovem de 2024, e pego nisto como ponto negativo porque na Sertã ainda estamos um bocadinho atrasados naquilo que é a estratégia local de habitação, para que possamos iniciar então este apoio ao arrendamento 2024, já não será em 2024, mas futuramente. Depois, como pontos negativos, tenho também a degradação de algumas lombas existentes no concelho, tornando-se um perigo no inverno. Volto a salientar a situação dos baloiços na Escola do Castelo, em que os pais estão cansados de lutar pela reposição de uns baloiços novos ou então retirar os mesmos. E já que o meu colega aqui do lado mandou-se uma piadazinha de Chega, aquilo que eu lhe tenho para dizer é que os 50 deputados... Mas eu respondo, hoje há uma exceção. Que os 50 deputados chegaram para fazerem a oposição e não se vão calar e vão fazer a oposição devida, e que a culpa não foi do Chega, foi sim que o PS e o PSD sempre tiveram aqui uma ligação um com o outro, e este entendimento era mais que esperado. E terminei. Muito bem, então agora Vítor Cavalheiro, também notas positivas e notas negativas. Felizmente as notas positivas são muito mais do que as negativas, portanto eu selecionei aqui algumas assim para abordar brevemente. Algumas coincidentes com o mural. É um trabalho muito interessante, que parece estar a ser do agrado da população em geral, de Sernach e da população em geral. É uma forma realmente de tornar mais viva e mais divulgada São Nuno de Santa Maria, a vida de São Nuno de Santa Maria. Depois parece-me que haverá necessidade, mas provavelmente a Câmara também estará atenta a isso, melhorar ali o passeio, porque o passeio e a iluminação, com quase certeza, isto é um desabafo, mas provavelmente estão atentos a isso. Outra nota, o LSCB, 17 vagas para médicos. É uma nota positiva. Agora esperemos é que neste 17 venha algum para o nosso território, que seria ainda mais positivo. Estamos a falar, se bem que saibamos que em breve o problema da saúde está resolvido, porque o PSD tem 60 dias para resolver e diz que ficamos todos cheios de médicos a nível do país, mas pronto, agora são 17 vagas, estas ainda são do anterior executivo. Junta de Freguesia, parabéns à Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno pelos 570 anos, e parabéns também ao Presidente da Junta, que tem feito um trabalho notável no meu ponto de vista. Ele está no último mandato, não preciso estar aqui a fazer publicidade porque ele não será candidato, mas de qualquer modo vai deixar obra, e esta é mais uma, portanto tem feito um trabalho extraordinário, e acho que merece também, mesmo a própria freguesia de Pedrógão Pequeno tem levado um impulso grande. O João Carlos também já falou, o programa do 25 de Abril, parabéns ao município, acho que é um programa que enaltece e dignifica a data histórica do 25 de Abril. É um programa vasto e um programa rico, como nós já sabemos. Também aqui uma notazita, para o Chega é uma data a bater, mas a democracia é mais forte do que realmente do que esta situação toda. Depois havia outras, a Bíblia Andante em Coimbra, a Junta de Freguesia de Sernach ajuda no IRS, o município sensibiliza para o uso deficiente de água. São notas breves. Como nota negativa, coincidente com o João Carlos Almeida, edifícios a meter água na escola e no mercado. Eu acho que não é bom, é negativo, mas infelizmente nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes as obras têm um espaço temporal para resolver estas situações, como já disse aqui o João Carlos Almeida. E também
não é culpa da Câmara, não é a Câmara que faz a obra. A Câmara adjudica a obra, a culpa é do empreiteiro, e o empreiteiro tem obrigatoriamente que resolver o problema dessas infiltrações e onde resolvê-lo. Claro, às vezes demora mais tempo ou menos tempo, sabemos que é mesmo assim, não será certamente por falta de pressão da Câmara, a Câmara terá pressionado. Há formas de, não intervindo o empreiteiro, de cauções e tudo o que está, mas acho que não é necessário chegar a isso. Isto só também para dizer que, efetivamente, é uma situação que acontece muitas vezes, quando eu estive na Câmara, e infelizmente isso também acontecia, e a Câmara muitas vezes não tem nenhuma culpa naquilo que é esta situação, que é desagradável. Pronto. E assim chegamos ao final da edição de Domingo de Páscoa do programa Prova dos 9. Lembramos que o programa é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21h, e fica também disponível em podcast na nossa página e em vídeo no YouTube, no canal Condestável TV. Para todos, votos de uma boa tarde.